Quando você imagina a casa de Jesus, provavelmente vem à mente uma casinha de madeira, térrea, com uma manjedoura e cheiro de feno. Mas saca só, a realidade era bem diferente, e mais interessante. Neste vídeo, a gente vai abrir as pedras, o pó e os cantos escuros das ruínas para entender como era viver na Galileia do século I. A maioria das casas era construída com pedras locais, calcário ou basalto, dependendo da região, e não de madeira queimada como nos filmes bonitinhos. As paredes eram grossas, feitas para segurar calor e frio, e os telhados eram praticamente plataformas planas, feitas de vigas de madeira cobertas por galhos e barro, usadas para secar alimentos, guardar coisas e até dormir quando a noite estava quente. O layout típico, 1 ou 2 cômodos principais voltados para um pátio central. Esse pátio era o coração da casa. Era ali que se cozinhava, trabalhava, lavava roupa e cuidava dos animais. A vida íntima e comunitária se misturava. Vizinhos e parentes se encontravam ali numa vibe de família extensa. Não tinha muito luxo. A privacidade, quando existia, vinha de cortinas e divisórias simples. Por dentro, a casa era funcional. O chão era de terra batida ou pedras simples. As camas eram esteiras ou plataformas baixas. Panelas de cerâmica e um forno de barro no canto resolviam quase todo o preparo de alimentos. Os móveis eram poucos: bancos, potes e utensílios essenciais. A iluminação vinha de lamparinas a óleo e janelas pequenas. Nada de clarabóias modernas. Os detalhes construtivos importavam: vigas encaixadas, barro entre pedras para vedar e camadas de gesso ou argamassa em áreas mais ricas. A água vinha de poços ou cisternas coletoras. Muitas casas tinham depósitos subterrâneos para guardar grãos e vinhos em ânforas. No inverno, cortinas grossas e mantas ofereciam isolamento. No verão, portas abertas e o telhado virava refúgio. Essa engenharia simples era essencial para resistir às estações e manter a família alimentada. Algumas casas, como as escavadas em Cafarnaum, têm histórias que contam muito além da pedra. Uma residência aparentemente comum foi posteriormente coberta por um espaço cerimonial. A mesma casa que, segundo tradições e achados arqueológicos, pode ter sido associada a figuras como Pedro. Isso mostra como espaços domésticos se transformavam em locais de reunião e culto com o passar do tempo. Os telhados planos merecem atenção. Eram usados ativamente, para secar figos, observar estrelas, passar noites, trocar conversas longe do barulho do pátio. O material de cobertura permitia que a família expandisse temporariamente o espaço útil da casa em noites quentes ou quando havia visitantes. Então aquela imagem de casa pequena precisa incluir um segundo andar improvisado, o próprio céu. Quanto aos animais, não era raro que cabras, ovelhas e um jumento dormissem no pátio ou numa área anexa. Isso explica a tradição de um bebê nascido entre animais. Não era extravagância, era rotina. A separação entre humano e animal era mais fluida do que imaginamos. Vida cotidiana também trazia trabalho artesanal. Tecer, fabricar cerâmica, consertar redes, cozinhar em fogo aberto. Crianças brincavam no pátio, mulheres cuidavam de tarefas repetitivas e homens iam pescar ou trabalhar na roça. A casa funcionava como sistema econômico autossuficiente. Produção, armazenamento e convivência no mesmo quadrado compacto. E sobre religião? Orações e rituais domésticos aconteciam em pequenos cantos ou perto do pátio. A sinagoga era local comunitário, mas o lar mantinha costumes e práticas que moldavam a fé cotidiana. Não era teatro, era rotina. E essa rotina é que faz a história parecer tão humana e próxima. As casas no tempo de Jesus eram humildes, feitas de pedra e barro, mas carregavam a força da vida em comunidade. Não eram apenas paredes ou telhados. Eram lugares onde famílias inteiras dividiam alegrias, dificuldades e a fé que sustentava seu dia a dia. É nesse cenário simples, sem luxo algum, que o Filho de Deus escolheu viver. E talvez essa seja a maior lição. O valor da vida não está na grandeza da construção, mas na presença de quem habita dentro dela.